rato Renato tem medo. Esta noite, o rato Renato não tem sono. Está a gostar imenso do livro que lhe deram, pois tem monstros e fantasmas. Que fixe! Exclama ele a observar as imagens do livro. Renato, não devias ver esse livro, aconselha a mamã. Essas imagens não te assustam? Pelo contrário, os monstros e os fantasmas fazem-me rir. Olha só esta imagem do Cavaleiro Negro, exclama ele, mostrando à mamã a figura que estava a ver. Ai, boa noite, Renato, diz a mamã apagando a luz. Não apagues, mamã, pede o Renato. Porquê, filho? Tens medo do escuro? Medo do escuro, não, respondeu o Renato, mas com a voz a tremer. Podes apagar a luz à vontade. De repente, fica tudo escuro. Quando os olhos se habituam à escuridão, o Renato começa a ver sombras na parede do quarto. Quem estará ali? Se calhar é um fantasma. Ou então, o Cavaleiro Negro. Que medo! Mamã! Mamã! Chama o Renato. O que foi, filho? Pergunta a mamã preocupada, entrando no quarto. Ali, mamã, o Cavaleiro Negro, ali a olhar para mim, diz o Renato cada vez mais aflito. A mãe acende a luz do quarto. A sombra que o Renato viu era apenas a roupa pendurada no cabide. Não há razão para teres medo. Do escuro, filho, diz a mãe. Está no teu quartinho, que é seguro de dia e de noite. Nada muda quando a luz apaga. O Renato fica descansado e até se sente envergonhado por ter tido medo da sombra de um cabide de roupa. Mas os medos do Renato não se ficam por aqui. Na manhã seguinte, no recreio da escola, um grupo de alunos mais velho resolve meter-se com o Renato quando ele está a jogar à bola. Não só lhe atiram, como ainda gozam com ele. Desaparece, ratinho! Não sabes que os bebés não podem vir jogar à bola aqui? E vê lá se não pisas a tua própria cauda. O Renato foge cheio de medo, como ele queria ser grande e forte para poder enfrentar aqueles mauzões. Quando o pai e a mãe vão buscá-lo à escola ao final da tarde, o Renato só quer ir para casa. Que dia que ele teve! Mas aquele, antes de mais, resolve contar aos pais o que os colegas mais velhos tinham feito. Por isso, acho que não quero vir mais à escola, conclui ele a chorar. Não sei porque é que aqueles meninos são maus para mim e tenho medo deles. Não precisas de ter medo, Renato. Nós estamos aqui e vamos resolver o assunto, diz o pai. Só os meninos patetas é que são assim mauzões. O importante é que não sejas forte e que não fiques como eles quando cresceres. Então, o rato Renato limpa as lágrimas e vê a mãe tirar os calções de banho dele da mochila. Para ajudar o Renato a perder o medo da água, a mãe coloca-se também de fato de banho a entrar na piscina com o filho. Eu levo-te ao colo e só te largo quando te sentires preparado, está bem? Diz ela. Vais ver que nadar é muito divertido. O Renato sente-se seguro nos braços da mãe e começa a gostar de estar dentro d'água. Depois, vê um dos colegas a nadar, agarrando a boia para ir ao fundo, mas o Renato sabe que não precisa de ter medo, nem precisa de nenhuma boia. E resolve saltar os braços da mãe, começando a dar os braços e as pernas. O Renato roda um braço, depois o outro, para não se debater de pés de pernas e depressa chega ao outro lado da piscina. Olhem para mim, já sei nadar, diz ele a boa voz. Nadar é fácil e tão divertido. Yupi! Entusiasmado, o Renato nada para o outro lado e para o outro sem parar. Mas entretanto fica cansado e dirige-se para as escadas para sair da piscina. Quando sai, olha em volta à procura da mãe, mas não a vê. Oh não! Agora ele está sozinho num sítio que não conhece bem e não sabe onde está a mãe. O Renato começa a chorar. O nadador aproxima-se e dá-lhe uma toalha para ele se secar.
Onde está a minha mãe? Pergunta ao Renato, com um bocadinho de medo do nadador Salvador. A tua mãe foi vestir-se. Não ouviste dizer-te? Responde o nadador Salvador. Ela viu que ficavas bem com os teus colegas e foi-se vestir. Depois vir ajudar-te. Olha, aqui está ela. Mamã, mamã, exclama o Renato, correndo para a mãe e abraçando-a. Deixaste-me aqui sozinho. Tive medo. Eu não te deixei sozinho. Nunca te vou deixar sozinho. Disse não precisas ter medo, responde a mãe. Tu ficaste com o teu professor e o nadador Salvador sabiam que eu estava no balneário das senhoras. Agora vamos vestir-te depressa que as nuvens escuras que vir no céu prometem muita chuva. Brrr! Ouve-se de repente. O Renato assusta-se, abraça novamente a mãe. Ele também tem medo da trovoada. Não tenhas medo, meu ratinho, diz a mãe do Renato já no caminho de regresso a casa. Mas o Renato tem muito medo. Quem lhe dera estar já em casa? Quem está a fazer este barulho todo lá em cima nas nuvens? Pergunta ele quando ouve mais um trovão. Não precisas ter medo dos trovões, são só barulho. Quando está a trovejar, devemos ter cuidado com os relâmpagos e não devemos abrigar-nos debaixo de árvores, pois estas atraem os relâmpagos. Finalmente, o Renato está em casa, quentinho, bem confortável e seguro. Lá fora, a tempestade continua, mas agora ele está em casa, não se preocupa com a trovoada. A sua irmãzinha, porém, começa a chorar quando ouve um trovão. Não chores, maninha, os trovões são só barulho e em casa estamos a salvo, explica o Renato. Pegando na irmã ao colo, depois virando-se para os pais, diz: Sabem, eu já não tenho medo de nada, nem do escuro, nem dos meninos maus, nem da água, nem dos trovões. És muito corajoso, Renato, elogia o pai. Fico muito feliz por ter ouvido dizer isso. Mas lembra-te, nunca te rias de quem tem medo de alguma coisa, até porque é normal termos medo do que não sabemos ou não conhecemos. Ter medo do escuro ou dos trovões. Hoje já não tens medo dessas coisas, mas amanhã podes ter medo de outras. Só tens de ter cuidado e enfrentar os medos com coragem. Sim, papá, responde o Renato. E sabes, posso ter medo de muita coisa, mas quando estou no teu colo, não tenho medo de nada. Pozinhos, plim, 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 a história chegou ao fim. Vitória, Vitória. Acabou-se a história.